Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo 18 do livro de Ezequiel. A responsabilidade é individual. Então abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Lembrando que o propósito de Ezequiel era incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e também de conduzir o templo de Jerusalém a novas alturas de glórias. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Estamos vendo o livro de Ezequiel. Se você preferir, entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Nós nos encontramos no julgamento sobre Judá e Jerusalém, na primeira parte, que começou no capítulo 1 e vai até o 24. Dentro dele estamos vendo a segunda série de visões, a vocação, os atos simbólicos e os discursos relacionados. E estamos vendo agora que a responsabilidade, na linha G dos discursos relacionados, é individual. Os 32 versículos desse capítulo são para dizer a quem se interessar que a responsabilidade é individual e não que o pai transmite ao filho ou este ao pai. Foi a palavra do Senhor que novamente veio a Ezequiel para questionar o uso do ditado das uvas verdes. Havia esse ditado, na época em que era usado para descrever esse mau entendimento. Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que se embotaram. Deus jura por ele mesmo que não mais permitirá que se usem desse provérbio em Israel por não haver o reflexo da verdade nem de longe. Em seguida, ele fala dele mesmo como soberano Senhor, que não deve satisfação de seus atos a ninguém. Nessa condição, todas as almas são dele, tanto a do pai como a do filho, e a sua máxima é: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Não é o pai que pecar o filho que vai pagar. Não é o filho que pecar o pai que vai pagar. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a máxima do Senhor. A condição espiritual dos israelitas, tanto dos que permaneceram na terra prometida como aqueles que foram levados cativos, era tão caótica que Ezequiel teve de focalizar no chamamento de individualidade, a responsabilidade. O exílio não foi o resultado de pecados de uma única geração. Ao contrário, a desobediência que havia sido endêmica desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje, trouxe julgamento tanto sobre Israel quanto sobre Judá. Deus julgou a culpa cumulativa nos acontecimentos que levaram à destruição de Jerusalém. A resposta dos exilados foi questionar a justiça de Deus. O provérbio popular, na realidade, dizia: a culpa não é nossa. Estamos sendo punidos por algo que não fizemos. Nossos antepassados é que pecaram e estamos agora pagando o preço de tudo isso. Ezequiel retrucou, enfatizando que Deus havia respondido de acordo com os atos de cada pessoa e geração. Os exilados não poderiam se eximir da culpa. Estavam sofrendo pelos seus próprios pecados, assim como os seus ancestrais. Dos versos 5 ao 9, ele, depois de dizer que a alma que pecar, essa é que vai morrer, ele fala do justo e das suas práticas de justiça e conclui que, andando nos seus estatutos e guardando as suas ordenanças para que seu proceder seja verdadeiro e justo, esse tal homem certamente viverá. No entanto, o que disser, se ele gerar um filho que não é como o seu pai e que, ao contrário, pratique coisas abomináveis diante de Deus? A sua resposta está no verso de 10 a 13. A consequência será para este que não observou as suas ordenanças, nem andou em seus estatutos, a morte por causa da sua iniquidade e não por causa da iniquidade do seu pai. Ter um pai justo não significa que o filho injusto escaparia da punição pelos pecados. Por outro lado, ter um pai injusto não traria julgamento sobre um filho justo. Dos versos 14 ao 17 seria o caso de um pai gerar um filho, que, vendo os pecados de seu pai, não faz semelhantemente, mas antes se guardou. Esse certamente viverá, ao contrário do seu pai, que, sendo injusto, morrerá. Nos versos 18 ao 23, ele fala do pai ímpio, do filho justo e do pai ímpio que se converter, sempre enfatizando que a alma que pecar, essa é que vai morrer.
O verso 20 resume a ideia de que se quer transmitir. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Deus teria prazer na morte do ímpio, na morte do pecador? A pergunta retórica traz a sua resposta, que não. Deus não tem prazer nessas mortes, antes que eles se convertam e vivam. Verso 23. Ao longo de suas explicações, ele vai citando alguns desses pecados e práticas abomináveis que são cometidas pelo pai ou pelo filho, mas certamente por aqueles que não respeitam nem andam com Deus. Vejamos alguns deles para aproveitarmos justamente as ricas referências bíblicas elencadas pela Bíblia de Estudo de Genebra, a qual recomendamos que você adquira. Comer nos altos, verso 6, uma referência a refeições sacrificiais nos altos. Manter relações sexuais com a mulher na época da sua menstruação, a lei proibia relações sexuais durante esse período. Não tornando ao devedor a coisa penhorada, numa ostraca, um pedaço de cerâmica quebrado com inscrições sobre ela, do final do século VII, um trabalhador do campo reclamava à autoridade da vila que o seu empregador havia tomado a sua vestimenta e não havia devolvido. A prática da usura. Ele continua com o seu arrazoado, agora falando do justo que se desvia. E o resultado é que, se desviando o justo, nem de sua justiça Deus se lembraria, mas na sua injustiça seria punido. Deus não permitiria ser meramente uma escotilha de emergência a ser usada em tempos de calamidade e infortúnio. Ele não pode ser visto como Salvador, sem também ser recebido como o Senhor. No entanto, convertendo-se o ímpio da sua impiedade, verso 27 ao 29, praticando daí em diante a justiça, conservará este a sua alma em vida. Dos versos 30 ao 32, Ezequiel apresenta um resumo de como deve ser esse relacionamento com Deus, baseado na prática da justiça e no arrependimento para a vida. No nosso relacionamento com Deus, o pecado não pode nunca ser encarado de modo leviano. Entre tantas solenes advertências sobre a gravidade do pecado e do risco que ele representa, permanece a certeza de que Deus não deseja nem se alegra com a morte de ninguém. O arrependimento é o caminho para a vida. O chamado repetido de Deus para que o seu povo se arrependesse dos seus pecados indica que, a despeito do seu decreto eterno, alguns não responderão. Deus normalmente deseja arrependimento. Quando determina o contrário, isso é digno de nota. Ezequiel 18 começa no seu versículo 1. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. É a palavra do Senhor que veio a Ezequiel. E o seu último verso é o 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. No verso 31, 32 foi o que eu li, o 31 diz assim: lançai de vós as vossas transgressões que cometestes contra mim, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que morrereis, ó casa rebelde? No verso 31, quando Deus diz para criar em cada um coração novo e um espírito novo, devemos entender isso como uma dádiva de Deus e não como um produto do esforço humano. Ezequiel exortou seus ouvintes ao arrependimento para que Deus pudesse lhes conferir essa bênção. Reparem que aqui ele pede para criar. E em 36, verso 26, ele mesmo diz que criará ou que dará. Compare, criai em vós um coração novo e um espírito novo, e dar-vos-ei um coração novo e porém dentro de vós um espírito novo. Na verdade, como já é falado, é tudo da graça de Deus e mediante a sua própria graça. Sem ela, jamais poderíamos obedecer ao seu comando de criação, ainda mais de um novo coração, de um novo espírito.
É o mesmo caso quando Deus pediu para Ezequiel pôr-se de pé, que ele falaria com ele. No entanto, foi necessário o Espírito entrar nele e o colocar de pé, para que ele pudesse obedecer e ficar de pé, e somente assim ele pôde ouvir Deus falar. Comparei Ezequiel 2, verso 1 e 2. Amanhã estaremos aqui com um canto fúnebre para os reis de Israel, no capítulo de número 19. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog e site jamaisdesista.com.br, onde a parte escrita dessa narrativa está lá disponível a todos. Às 8h30 temos nosso Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, todos os dias. Às 15 horas, esse Momento Missionário é com o pastor Johnny Ramos, direto da Suécia. Também acesse nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Em breve, novidades da sua rede, Os Semeadores. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida e sua família e seu ministério. Amém.